Domingo passado a gente começou com o nosso culto de abertura falando sobre o amor pródigo. Essa ideia de que um amor que ele transcende o que a gente possa viver, o que a gente possa fazer, é o amor que um dia Deus teve por nós, ao entregar o seu Filho Jesus na cruz. E no meio de tudo isso, Deus tem cuidado da nossa vida. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o que Ele nos mostra é que a gente precisa amar os outros como a gente ama nós mesmos. Engraçado que o mandamento não é para a gente aprender a se amar, porque a gente já se ama naturalmente. Difícil é amar o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. E é essa ideia de amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Hoje a gente está começando uma nova série que tem tudo a ver com esse tema de amar Deus e amar o próximo. Porque se nós temos um exemplo verdadeiro de quem plenamente, da melhor maneira possível, soube primeiramente amar Deus e recorrer a Deus em todos os dilemas e todos os detalhes, e amar o próximo muito mais do que a si mesmo, entregando a própria vida, esse foi Jesus. E o que nós cremos é que quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dela é transformada. Coisas mudam no seu interior e nós não conseguimos explicar. Nós tentamos, e se chama testemunho. É o que Deus fez na nossa vida através de Jesus e nós vamos contando para as outras pessoas, mas é algo que você precisa viver. Por isso, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus próximo, de entregar a sua vida para Ele, eu queria te convidar a você se entregar diante de Deus, dizendo: talvez eu não acredito nisso, talvez é uma coisa tão distante, mas hoje eu quero provar um pouquinho desse amor, eu quero conhecer. Então Deus, me mostra a tua verdade. Se você já tem um tempo aqui conosco, se você já conhece Jesus, saiba que certamente Deus quer falar contigo nessa manhã também, através de tudo, das músicas que já passaram, das conversas que vão ter depois, de cada detalhe. Por isso, para nós falarmos dos encontros com Jesus, pessoas na Bíblia que tiveram encontro com Jesus e foram transformadas, ou momentos onde Jesus passou em uma comunidade, aquela comunidade foi transformada, eu queria começar com uma história. Talvez você não saiba, mas eu uso óculos porque eu finjo muito bem usando lente. Eu tenho 3,5 de miopia, ou seja, sem óculos, sem lente, eu não vejo nenhum de vocês. Eu descobri que eu precisava de óculos com uns 13 anos mais ou menos, porque o professor de educação física, comumente uma vez por ano, ele fazia um teste de visão, e eu via que cada vez eu ia enxergando menos. Primeiro eu enxergava o A, o S, o D, o V, o X, depois era só o S, o D, depois era só o A, e depois o A já estava meio turvo. E eu lembro que eu ficava na sala de aula tentando sentar o mais na frente possível. Eu pegava os óculos emprestados de todo mundo e falava: agora eu entendo, o professor Rami está escrevendo alguma coisa no quadro. Então eu fui fazer um exame de vista. E aí eu já tinha 1 e pouco de grau de miopia. E então a gente foi fazer o meu óculos. E eu lembro até hoje do dia em que eu coloquei o óculos. Até então o mundo era borrado para mim, porque eu não estava enxergando plenamente, eu não estava enxergando bem. Eu enxergava o que eu conseguia, de perto. De longe, tudo era borrado. Eu coloquei o óculos naquele dia e eu comecei a enxergar. Eu vi de longe as placas e eu descobri que as pessoas conseguiam ler as placas. Eu vi os ônibus passando e dava para ver qual que era o nome do ônibus. As cores eram mais vivas, tudo era mais claro, tudo era mais perceptível. E a verdade é que nós vivemos num mundo onde tentam nos mostrar que a melhor versão que a gente pode viver é isso aqui. Ou pior, que tudo que você vive hoje só vai piorar. Tá ruim? Fica tranquilo, vai piorar. Vai ser muito pior. Os seus melhores anos são os anos da juventude, porque depois a vida não tem graça, a vida é triste. A infância é a melhor coisa, eu queria voltar para lá, porque lá é onde eu era feliz. E o mundo tenta passar essa imagem de que as melhores coisas que a gente vive já passaram. A gente já teve a nossa melhor versão, e agora a gente só vai piorando. O grau vai aumentando, as costas vão doendo, tudo vai sendo mais difícil. O que a palavra de Deus nos diz, e o que Jesus vai dizer nessa primeira história,
é que o melhor fica para o final. As melhores coisas ainda estão por vir. O que a gente vive não é uma sombra, não é um reflexo de tudo que um dia virá. Na perspectiva cristã, nós vivemos ainda a pior versão de um dia o que nós poderemos viver. Essa é a nossa perspectiva. Com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas lutas, saiba que em Cristo nós temos uma perspectiva de algo completamente diferente. E é nele que a gente vai se ancorar. Se permita nessa manhã entender que talvez as nossas lentes, ou a nossa falta de lente, pode ser transformada com uma visão adequada de Jesus ao nosso redor. Se nós vivemos no mundo caído, Jesus mostra como as coisas podem ser endireitadas. Por isso, eu queria te convidar a abrir em João capítulo 2, e a gente vai ver uma história muito conhecida, que é o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galileia, que é uma festa de casamento. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E o encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco o encarregado da festa. Eles fizeram assim. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. E então o chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Depois os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Uma festa de casamento é sempre algo importante. Eu confesso que eu gosto da parte do casamento, mas eu tenho muita preguiça com a parte anterior de todo o preparo, de arrumar a roupa e ver todas as coisas que precisam ser feitas. Mas festa de casamento é sempre uma das festas mais importantes para uma comunidade e a festa mais importante para aquela família, porque mostra um passo adiante para alguém daquela família. É algo especial, é algo sensacional, e naquela época não era diferente. Mas deixa eu te contar um pouquinho do contexto que estava acontecendo aqui. Jesus, ele começa então o seu ministério de uma forma muito clara. Ele passa perto de João Batista e João Batista mesmo lhe diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que é esse Cordeiro que um dia vai pagar o preço por todos nós. João Batista não sabia todas as implicações disso, mas sabia que não era sobre ele, mas sobre Jesus, tudo que ele estava falando. Um tempinho mais passa, e os discípulos, os primeiros discípulos, são chamados por Jesus a seguirem ele e a caminharem junto com ele. E a gente está vendo isso no capítulo 1 de João. Ou seja, no primeiro dia, João Batista tem um encontro com Jesus. Ele vê Jesus. No segundo, Jesus chama os discípulos. E no terceiro, nós temos uma festa de casamento. Essa festa de casamento era algo muito importante para a comunidade. Primeiro, porque ela durava uma semana. A gente acha que nossas festas são grandes, imagina durar uma semana. Quem que ia ter dinheiro para fazer tudo isso? Eles faziam porque era a festa de uma comunidade inteira. Naquele contexto, nas culturas antigas, eles encontravam muito mais o sentido numa família fortificada do que em realizações pessoais. Ou seja, essas pessoas se importavam muito mais em ter uma família forte e um poder dentro disso do que as suas próprias realizações pessoais. Porque quando duas famílias se uniam, eles tinham o dobro de terras,
o dobro de alimentos, o dobro de prosperidade. Era uma alegria que o homem tivesse vários filhos e com esses filhos se casassem e eles ampliassem então o seu território. Era algo muito importante naquela época. A segunda ideia, como eu falei, é que essa festividade durava uma semana. E nessa semana eles iam servindo diversas coisas, dentre elas o vinho, como uma parte indispensável para o que eles tinham. E os noivo e a noiva, dizem alguns estudiosos que tinha um momento onde eles colocavam uma coroa e eles eram como reis dentro da comunidade por aquela semana só. Depois eles voltavam a ser pessoas normais. Mas o que eles podiam ter, era uma coisa incrível. Para aqueles homens, para aquelas mulheres, um casamento era algo muito importante. Jesus então chega na festa. E possivelmente ele chega com mais 5 discípulos. Você vê talvez uma das possibilidades de ter acabado o vinho. Tinha muita gente nessa festa e cada vez estava chegando mais. Mas a verdade é que Jesus gostava das festas. Jesus estava no meio do que eles estavam vivendo. Jesus ia em todas as festas dos judeus daquela época. Ele ia na festa de purificação, a festa dos tabernáculos, na Páscoa. E ele participava e ia sempre nesses lugares, porque ele sabia do sentido profundo por trás de cada uma dessas festas, como a do casamento. Quando a gente começa a ver na nossa vida e pessoas ao nosso redor, parece que Jesus é o estraga-prazeres. Que a gente tem anseios, tem coisas que a gente gostaria de viver, mas Jesus não gosta dessas coisas. E tem festa que a gente quer levar ele, tem outro lugar que a gente não quer levar ele, porque ele não sabe se divertir, ele não vai saber aproveitar como a gente sabe. A verdade é que Jesus se alegra com a nossa alegria. Naquele momento ele se alegra profundamente com os noivos, com o que eles estavam vivendo. A verdade é que ele tem uma melhor forma, uma forma muito melhor de cuidar de todas as coisas e de viver todas as coisas que nós temos. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades são uma distorção do que o próprio Deus criou. Deus criou os alimentos e a gente exagera e torna isso um pecado. Deus criou o sexo e a gente faz de forma errada e com pessoas erradas de uma maneira errada. E a gente distorce. Deus criou o sustento e fez o homem e a mulher trabalhadores para sustentar o homem trabalhador. E a gente deturpa. E a gente trabalha mais do que cuida da nossa casa, da nossa família, e se envolve muito mais em coisas que não são a prioridade. Jesus sabe aproveitar, ele sabe a maneira certa, ele tem uma versão diferente de cada uma dessas coisas. E por isso, a alegria de Jesus é estar conosco. Ele está nos menores momentos, para os maiores momentos. Quando a gente olha para João, para quem escreveu esse evangelho, a gente vê que ele sempre escreve em 2 camadas. A primeira camada é simplesmente essa história, como a gente está vendo. E a segunda camada é o significado mais profundo dentro de cada detalhe que ele coloca. E é por isso que eu quero te convidar agora, depois dessa introdução, a gente entrar nesse texto e ver cada um dos detalhes que são escritos aqui. A começar por isso. Jesus se alegra conosco. Ele sabe das nossas alegrias e Ele tem uma melhor forma possível para se alegrar junto conosco. Olha comigo então o versículo 3, onde a gente continua essa história. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Pois bem, vamos então à parte do vinho. Lembra que eu falei que o vinho era algo muito importante naquela época, numa festa? O vinho era a comprovação da parte de hospitalidade daquelas famílias. A gente teve no ano passado a oportunidade de ir para Torres e ter um tempo com alguns moradores de lá, entregando bíblias, e a gente foi em alguns lugares muito simples, onde tinham casas muito simples, pessoas com poucos recursos. Mas era engraçado que quando a gente batia na porta, a pessoa recebia a gente, e o que ela tivesse em casa, olha, eu tenho um salgadinho aqui, creme cracker, é uma coisinha simples, mas por favor, a gente quer te oferecer, você é muito bem-vindo aqui. Como a gente percebe a hospitalidade? A gente percebe que quando a gente recebe pessoas, a gente quer dar o nosso melhor. O melhor que eles tinham naquela época
era o vinho. Mas saiba, antes de você ficar pensando que a Bíblia aprova então a bebida em excesso, naquela época também eles diluíam aquele vinho na água. Geralmente eram a cada 2 partes de vinho, 3 partes de água. Então eles não se embebedavam facilmente. A pessoa tinha que ser descuidada demais, inclusive porque todos os judeus tinham regras muito bem estabelecidas sobre o cuidado com a embriaguez. Então não, a Bíblia não fala sobre se embriagar, aliás, ela fala ao contrário de não se embriagar e cuidar com isso, qualquer coisa em excesso. Portanto, o que a gente percebe é que o vinho tinha um significado especial naquela festa. A hospitalidade era um dever sagrado. Qualquer coisa que faltasse no meio daquela festa mostrava um desinteresse dos hospedeiros, dizendo: a gente não consegue, a gente não tem mais, então, gente, está acabando a festa, vamos embora? Era uma tristeza, era alguma coisa assim que poderia acontecer para essas pessoas. A primeira verdade dentro disso é que mesmo Jesus estando dentro da festa, o vinho acaba. Mesmo que Jesus esteja presente nas situações, naquele lugar, as situações difíceis podem acontecer, mesmo quando Jesus está no meio. E você vê isso na sua vida, eu vejo isso na minha vida. Por mais que a gente caminhe com Jesus, tem dificuldades, tem lutas, tem decisões difíceis que a gente tem que passar. Nós não estamos isentos disso. Mas a verdade é que Jesus pode fazer coisas e transformar situações muito maiores do que a gente pode imaginar. Olha então para Maria nessa festa. Parece que Maria, ela tinha uma importância especial nessa festa, porque ela foi convidada e foi ela quem percebeu que não tinha mais vinho e ela que tomou uma atitude. Possivelmente era alguém especial para Maria que estava casando, talvez um parente, talvez alguma pessoa próxima. A gente não sabe exatamente quem e o texto não nos diz, mas a verdade é que Maria estava ali. E quando Maria percebe a falta de vinho, ela vai atrás da única pessoa que poderia verdadeiramente resolver aquele problema: Jesus. Nessa época, como José não estava próximo, a gente entende que possivelmente José já tenha falecido, e é por isso que Maria estava ali sozinha. Maria então se aproxima de Jesus, porque ela confiava nele, e sabia que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa em especial, diferente. Ele era o único que poderia transformar aquela situação. Maria sabia que se tinha alguém que poderia mudar tudo, esse era Jesus. Essa é a verdade. Nós devemos levar o problema para a pessoa certa. Devemos levar o problema para Jesus. Nós passamos por dificuldades. Eu comecei falando, a gente vê o mundo de uma ótica distorcida. As coisas são mais duras, as situações são mais difíceis. E no meio de tudo isso, Deus é quem pode transformar aquela situação. Devemos aprender a confiar em Deus, levar os nossos problemas para Ele. E então Jesus responde para sua mãe, ele fala: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E você pensa, se eu respondesse assim para minha mãe, não ia ser muito bom. Mas a verdade é que a tradução das palavras do grego, elas dizem exatamente a mesma coisa, tá? Está lá mesmo o texto. Mas eles tinham um sentido um pouco diferente. Primeiro que quando alguém chamava outra pessoa de mulher, tinha muito mais uma conotação de senhora, possivelmente, do que mulher. Olha, escuta. Era uma situação também de respeito. E quando ele diz que temos nós em comum, também, essa era uma frase comum dos judeus, onde dizia: a minha forma de lidar com as coisas é diferente da sua, portanto calma. Talvez você não acredita tanto em mim, mas olha a forma como Maria interagiu. Maria não pareceu estar ofendida com a forma que Jesus disse. Ela simplesmente disse: façam como ele está falando. Se Jesus tem um caminho melhor, se ele sabe a melhor forma de fazer, então façam como ele está falando. E nós então vemos a forma que Jesus vai logo mais dizer para transformar aquela situação. Mas um contexto mais profundo, Maria pergunta do vinho, e Jesus, ele começa a pensar na sua morte, porque quando a gente olha no final da palavra de Deus,
a gente vê em Apocalipse 19:9, as bodas do Cordeiro. O maior casamento que a humanidade já viu, que vai ser do próprio Cristo com a sua igreja, quando Ele nos buscar e para sempre nós estivermos juntos. Essa perspectiva é incrível. Mas Jesus sabia que para esse casamento eterno acontecesse, Ele ia ter que morrer. E é por isso que a sua hora ainda não tinha chegado. No meio de todas as situações, no meio de todos os dilemas, quando Jesus começa a pensar sobre o vinho, Ele não está pensando simplesmente no vinho. Ele está pensando que um dia o cálice da ira de Deus vai ser derramado diante dele e Ele vai pagar o preço por todos. A primeira ideia: leve o seu problema para a pessoa certa. Se você tem dilemas hoje, se você tem problemas hoje, situações que você não consegue resolver, leve para a pessoa certa, para o único que pode lidar com o seu coração. O texto então continua. A gente vê o versículo 6 e 7, diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. A verdade é que esses potes, essas talhas, em algumas versões, eles eram potes altos, que cabiam de 80 a 120 litros, ou seja, cabia muita água, e era a água que existia dentro, porque eles eram colocados próximo à porta de entrada, e as pessoas entravam para limpar os seus pés, que estavam sujos, mas principalmente limpar suas mãos para a refeição. Todo judeu ele limpava várias vezes a sua mão na refeição. A cada prato que ele ia comer, ele tinha que limpar a mão e ir para lá, porque eles se sentiam impuros, e a lei dizia que eles estavam impuros. Ou seja, constantemente o judeu estava tentando se purificar. Constantemente o judeu estava tentando mostrar que ele estava limpo, estava tentando se tornar limpo. E Jesus pega exatamente essas coisas. Jesus pega exatamente esses potes e pede para que encham até a borda. Eu fico pensando na sua e na minha vida. E a verdade é que, no fundo, você sabe que existe mesmo alguma coisa de errado na tua vida. Por que você trabalha tanto? Por que precisa estar certo o tempo inteiro e a sua opinião precisa ser melhor? Por que se preocupa tanto com a sua aparência ou como as outras pessoas vão te ver? Porque você sabe que tem algo de errado e você tenta se purificar. E você tenta de novo lavar as mãos e dizer: não, eu estou bem. Eu errei, mas a outra pessoa é a culpada. Aconteceu, mas é porque a minha família sempre foi assim. Meus pais me ensinaram errado, as outras situações aconteceram. Tudo para que você não precise ser o culpado, porque se você for o culpado, você vai estar impuro. E tantas vezes isso passa pela minha mente, passou pela minha mente, de que as coisas que eu faço, eu não quero mostrar a minha pior versão. Queridos, vocês sabem que eu falo da minha vida. Eu exponho a minha vida muitas vezes aqui na frente. Já me disseram que quando a Elisa crescer um pouquinho mais, eu tenho que começar a contar as histórias dos outros e não as minhas, para ela falar: o papai fez, eu posso fazer. Mas a verdade é que eu entendo que a identificação ela vem quando a gente compartilha as nossas histórias. Você vai entender quando as suas histórias forem parecidas. E no meio de tudo isso, eu compartilhei e compartilho tantas vezes das minhas falhas, dos meus erros, porque eles são evidentes. Mas por tanto tempo e tantas vezes eu tento encobrir elas. Eu tento guardar essas situações. Essa semana eu tinha várias coisas em casa que a gente precisava botar fora, um monte de pedaço de madeira. Então eu achei um entulho na esquina de casa. Eu recolhi todas aquelas coisas, coloquei no porta-mala do carro e eu fui sair, como bom brasileiro, coloquei ali e falei: vou dar um jeitinho, vou colocar na caçamba do outro ali, no entulho do outro, e eu vou embora. Cheguei lá, comecei a colocar essas coisas. Então chegou um morador ali e ele falou: bonito, hein? Colocando todo esse lixo na coisa dos outros, hein? Na minha cabeça eu fiquei perguntando: será que ele é o dono? E aí eu perguntei: esse entulho é teu? E ele disse: não, mas o dono falaria a mesma coisa. No meu coração, a ira começou a subir. E eu fiquei quieto. E a conotação saiu exatamente esse entulho é teu? Então tu não tem o que me falar.
Eu botei ali, entrei no carro e eu fui embora. Virei a primeira direita, virei a segunda direita, virei a terceira direita, dei a mão para o Espírito Santo e fui lá e falei: meu amor, desculpa, cara, eu errei. Eu errei contigo, eu não devia ter falado. E aquele cara estava constrangido, disse: não, pode deixar aí, não, me desculpa, eu posso tirar, não, pode deixar aí, não tem problema, não, me perdoa, eu errei. E eu comecei a perceber essas coisas. Mas a verdade é o que me faz pedir perdão para uma pessoa, o que me faz querer ir atrás, é o próprio Espírito Santo. Porque eu, por mim, eu ia deixar quieto. Eu jamais falaria essa história para vocês, porque vocês vão descobrir que eu sou pecador. Vocês vão descobrir que o meu orgulho, ele se manifesta e eu preciso ser tratado hoje. Mesmo embora eu seja pastor, mesmo embora eu esteja trabalhando numa igreja, eu leia a Bíblia a cada dia, eu sou um pecador miserável. Mas você sabe que a gente tenta esconder. Você sabe que no fim a gente se sente sempre um desajustado. Em todo lugar que você vai, você tenta parecer mais legal do que é. Em toda circunstância que você vai, você parece ter mais do que você tem. Você quer mostrar um pouquinho a mais, tentar fazer um pouquinho a mais, porque todas essas coisas vão talvez mostrar para as pessoas que você está com as mãos limpas e você está puro. Esse era o sentido que aqueles judeus tinham. Eles seguiam e usavam aquelas talhas para limpar. E Jesus diz: eu quero aquelas talhas. Se hoje a gente vai fazer um milagre, eu quero explicar algo mais profundo para vocês. E eles levam aquelas 6 talhas, aqueles 6 potes de pedra. A verdade é que Jesus queria mostrar, desde aquele momento, que nenhuma lei, nenhum sacrifício, nenhuma prova visível de que a gente é bonzinho e de que a gente é amoroso e que a gente cuida das pessoas é real, é profunda, porque nós conhecemos nosso coração. Se o nosso coração é uma casa e o nosso porão é a nossa pior versão de nós mesmos, Jesus um dia disse que entraria no porão e Ele pagou o preço de tudo lá, do pior, da sua pior versão. Jesus pagou o preço com o seu sangue, dizendo: esses potes não são suficientes, essa limpeza das mãos é um efeito paliativo, você vai ter que limpar de novo, mas eu com o meu sangue vou pagar o preço. E você não vai precisar limpar de novo as suas mãos, porque o seu coração vai estar limpo. E você não precisa mais se fingir que está ajustado para um lugar. Se você é desajustado, eu estou aqui para te colocar no lugar. Diante da cruz, a gente encontra o nosso lugar. E é isso que Jesus faz. Ele pega, Ele leva. Então naquele momento, Ele transforma aquela água no que só Ele poderia transformar. E a verdade, por fim, é que nós temos uma dívida. Quando você quebra algo de alguém, você tem uma dívida. Imagine que você quebra o abajur de alguém e você diz: meu amigo, eu quebrei o teu abajur. Existem 2 coisas que podem acontecer. Ou essa pessoa te perdoa e diz: tudo bem, eu vou arcar com o problema, não tem problema. Ou você vai pagar aquele abajur. A verdade é que alguém tem que pagar por aquilo. Ou assumir o dano, ou pagar por um novo. Esse é só um abajur. Mas quando a gente erra contra o Deus de todo o universo, e todo o nosso pecado é uma mão estendida, com o punho fechado, dizendo: eu sei o que é melhor, para o Deus de todo o universo, nós estamos errando com o próprio Deus. E a nossa vida é exigida. E é ali que Jesus entra, dizendo: Samuel não precisa morrer por isso. Você não precisa mais morrer por isso. Porque eu, Jesus, vou entregar a minha vida por ti. Ele sabe quem nós somos. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe que você se sente desajustado. E você tenta parecer mais. Mas que você não precisa. Você pode se tornar real. Você pode ser quem você é de verdade. Porque Jesus já pagou o preço. Não precisa limpar as mãos, porque o seu coração já está limpo. O texto então continua, e a gente chega na última parte desse texto. Do versículo 8 até o 11 diz assim: então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera.
embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A verdade é que Jesus pede para que o encarregado da festa tomasse o vinho. Em toda festa existia um mestre de cerimônias, o encarregado. Podia ser um parente, podia ser alguém contratado. E essa pessoa, ela era responsável para que nada faltasse, para que os noivos não precisassem se preocupar com tudo o que ia acontecer. Pois bem, esta pessoa falhou. Ela não conseguiu garantir que o vinho ia ter até o final. E eles já não tinham mais recursos, já não tinham mais nada, e a festa estava acabando. No meio disso, Jesus faz esse milagre e transforma toda aquela água em vinho. E quando ele transforma, ele diz para o encarregado experimentar. E ele diz: vocês guardaram o melhor vinho para o final. Geralmente as pessoas fazem o contrário, mas vocês guardaram o melhor para o final. Jesus é o verdadeiro dono da festa. Se você se sente perdido, se você se sente mal, se você se sente triste, saiba que hoje as coisas que você vive não se comparam com o que um dia você vai poder viver na eternidade. O Senhor da festa não é nenhum de nós, é o próprio Cristo. O que ele estava dizendo é: vocês podem tentar se sentir ajustados, vocês podem ter referências humanas, mas eu vou cuidar de todos os detalhes. Eu sou o Senhor da festa. Mesmo que nós passemos por sofrimentos, a alegria está no final. A palavra de Deus diz que na eternidade, o próprio Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai tirar as tristezas, Ele vai tirar as amarguras, a nossa dor, o nosso pecado. E quando isso acontecer, a gente vai estar frente a frente com o dono da festa, o cerimonialista, o que não só desde a eternidade passada existia e que entregou a sua vida por nós, mas que um dia é com Ele que nós vamos cear, é diante dele que nós vamos tomar a ceia. E toda a ceia que nós tomamos aqui na terra é uma menos até a direção daquela que com o próprio Cristo nós vamos ter. Porque Ele é o dono da festa. Ele é quem cuida de todas as coisas. E a verdade é que quando Jesus estava fazendo aquele milagre, que parece tão simples, parece tão bobo, é uma necessidade de uma família, é um detalhe, o vinho não é tão importante. Jesus fez pessoas voltarem à vida, Jesus fez cegos enxergarem, fez milagres incríveis. Transformar água em vinho é uma coisa tão simples, mas o seu significado é tão profundo, porque Jesus sabia o que estava representando aquilo, que a alegria chegaria no final, e que no meio de tudo isso, para que a gente pudesse ter a alegria, Ele tomaria toda a nossa dor. Saiba que todas as suas lágrimas foram carregadas por Cristo na cruz. Ele sabe o que é sofrer. Ele passou por todos esses dilemas, todos esses detalhes. E esse momento era só um prenúncio do que ainda ia acontecer. Era o começo. Era a primeira mostra de quem Ele era. E a segunda verdade é que nenhuma boda, nenhum casamento aqui na terra tem tanto vinho como teve naquela festa. Haviam mais de 600 litros do melhor vinho já provado na terra, à disposição daquele pessoal. O que Jesus está mostrando é que não existe nada que se compare com a sua própria graça. Se aquelas talhas, se aqueles potes que tinham água, eles agora foram transformados em vinho, e as pessoas tinham que lavar a mão para serem purificadas agora, o próprio Cristo mostra que a sua graça é abundante, ela não termina, e Ele vai ter o suficiente para todos os detalhes, todos os dilemas da nossa vida. A sua graça vai ser muito maior do que a gente pode imaginar, e ela vai transformar o nosso coração. Nesse simples sinal, nesse simples milagre, Jesus mostra que Ele é o dono da festa. Talvez na sua vida
você tenha essa perspectiva de que os seus melhores dias já passaram, de que a sua alegria já foi. Você já viveu na juventude, você já viveu na sua infância, e hoje a vida está tão difícil, e as coisas vão ser piores. Saiba que nada do que a gente já vive aqui se compara com o que um dia acontecerá. E saiba que viver com Jesus aqui na terra, não existe nada que se compare, porque Ele transforma as nossas dificuldades em alegria, porque Ele tomou a nossa dor, para que nós pudéssemos ter alegria. Cristo transforma as perspectivas. É isso que a gente percebe nesse primeiro encontro com Jesus. Aquelas pessoas puderam experimentar de um milagre simples, mas tão profundo. O vinho servido é o vinho que um dia na eternidade a gente vai receber.